Saudações e complicações aos amigos do canal GMT-3. Saudações e complicações, meus queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Semana passada você conferiu aqui no canal o cronógrafo mecânico mais barato do mundo. No vídeo de hoje a gente vai conferir o cronógrafo suíço automático mais barato do mundo. Tenho aqui na minha mão esse relógio, que é o Tissot PRS 516. Eu queria agradecer ao meu amigo Oscar Duque, que é um patrocinador do canal, por ter proporcionado aí a gente esse review. Oscar, muito obrigado. Meus amigos, se você tem interesse aí em comprar relógios novos e seminovos, se inscreva aí na conta do Oscar lá no Instagram, que ele sempre está atualizando com excelentes relógios. Agora sim a gente vai conferir essa bela máquina aqui, o Tissot PRS 516. E para ele ter esse título, ele carrega dentro de si um excelente movimento, mas não é in-house. Estou falando do Valjoux 7750, um tanque de guerra cronógrafo automático. Esse movimento, o Valjoux 7750, ele está para os movimentos com cronógrafo mecânicos, assim como o ETA 2824 está para os movimentos sem o cronógrafo, em termos de confiabilidade, em termos de precisão. Ele também é produzido em diversas modalidades de precisão e a Valjoux pertence também ao grupo ETA. E toda vez que você encontrar um relógio que tem esse movimento, principalmente os mais modernos, você vai estar comprando um relógio com um excelente movimento. É claro, eles não são in-house, não são desenvolvidos dentro da manufatura. Se fossem, com certeza não custariam o que custa. E esse relógio aqui, você sabe quanto que ele custa? Eu já te conto. Antes, vamos conhecer o Tissot PRS 516, o cronógrafo automático mais barato do mundo. Quando a gente pensa em relógios, imediatamente a gente reconhece os relógios suíços como o que há de melhor em termos de qualidade. E quando a gente imagina esses relógios, a gente começa a associar eles com relógios, com produtos de alto valor. Mas a indústria suíça soube ao longo dos anos se adaptar para atender aí uma ampla gama de bolsos. Se por um lado a gente tem relógios de alto investimento como Patek Philippe, Vacheron, Audemars Piguet, Richard Mille, entre outras, só para citar algumas marcas, nós temos do outro lado também marcas que buscam entregar um produto de qualidade com um preço competitivo. Para conseguir chegar a um preço atraente, as marcas utilizam alguns recursos, como por exemplo terceirizar alguns processos e partes dos relógios. E um deles é o movimento, ou então o calibre do relógio. Quando uma marca produz o seu próprio movimento, os chamados in-house, nós temos aí via de regra um custo associado a todo esse processo que envolve desenvolver esse movimento. Isso faz, é claro, com que o valor do relógio seja alto e às vezes nem é garantia de sucesso, como o famoso problema aí do datador no Tudor Black Bay GMT, que apresentou problema em algumas unidades. Mas quando a marca utiliza um movimento terceirizado que já tem uma grande história no mercado, ela minimiza bastante as chances de ter um calibre com defeitos. E no vídeo de hoje nós vamos conferir um Tissot, uma marca suíça fundada em 1853, estão aí há quase 170 anos no mercado. O coração do Tissot é um dos calibres mais famosos do mundo e com certeza é o cronógrafo automático mais famoso do mundo. E na verdade esse relógio é como falar de uma BMW Série M ou então uma Mercedes AMG, onde a gente fala mais sobre o motor do que o carro em si. Esse projeto desse calibre começou nos anos 70 e ele foi interrompido pela crise do quartz e retomado nos anos 80. Relógios que já tiveram esse coração pulsando inclui Tudor, Hamilton, Oris, Omega, Montblanc. A lista é imensa de relógios que utilizam e já utilizaram o 7750. A Valjoux, que também no passado produziu ícones como o calibre 72, utilizado em antigos Daytonas ou Navitimers, hoje pertence ao grupo ETA, que por sua vez faz parte do Swatch Group, e equipa o Tissot que a gente está conferindo. Um dos primeiros calibres feitos no mundo totalmente desenhados por computador, o que cortou custos e permitiu aí uma produção em massa de um calibre robusto e de extrema confiança. Esse movimento ele tem uma reserva de marcha de aproximadamente 48 horas, corda manual e automática unidirecional e é
um high beat de 28.800 oscilações por hora. Esse movimento ele mudou a história da indústria relojoeira e graças a ele a complicação de cronógrafo se tornou possível para um público maior de pessoas. Agora falando especificamente sobre esse relógio, nós temos aqui o PRS 516, que eu pesquisei bastante para descobrir o que poderia significar esse nome, mas infelizmente não encontrei nenhuma fonte crível. Mas aqui é um relógio que respira o universo das corridas de carro. Ele não é um relógio pequeno, você confere as dimensões dessa bela máquina. É um relógio realmente de porte, a altura dele é bem legal para quem curte um relógio, para quem curte usar um relógio em que ele aparece, em que você sente que está utilizando um relógio. Esse calibre, o 7750, realmente vai agradar porque é um calibre alto, né? Não é um relógio para você utilizar com manga de camisa, por exemplo, então o uso mais formal ele vai atrapalhar um pouquinho no punho, mas é sim um relógio bem legal, ele é bem imponente. Nós temos uma pulseira em couro racing em 2 tons, vermelho e preto, costura vermelha e com fecho deployant em aço inox. Na caixa temos ela feita em aço inox, escovado na parte de cima e polido nas laterais. O bezel é fixo, com uma escala taquimétrica. Esse relógio possui um belo caseback transparente, com uma apresentação bem legal aí que simula uma roda de carro, bem bacana. No mostrador nós temos os ponteiros característicos da família PRS do tipo seringa. Acentuando o aspecto racing do relógio, nós temos o ponteiro de segundos em vermelho com o T de Tissot em sua base. É um mostrador carregado de informações. Nós temos 3 submostradores com o contador de minutos do crono na posição das 12 horas. O ponteiro de segundos tradicional do relógio fica ali na posição das 9 horas. E nas 6 horas nós temos o contador de horas do cronógrafo. Interessante que a função de crono ela é bem destacada no relógio, contando com os 2 submostradores em cores iguais e se destacando do relógio, bem como os ponteiros de minutos e horas em vermelho, combinando com o grande de segundos. Na posição das 3 horas, nós temos a data e o dia da semana dispostos de uma maneira não convencional, apresentando um dia antes e depois da semana e 2 dias antes e depois da data atual. No mostrador, nós temos a cor preto fosco, numa apresentação também não convencional. Há ali um padrão waffle junto com um padrão liso e a combinação desses 2 padrões acentuam bastante o visual esportivo do relógio. Dentro do submostrador das 12 horas nós temos o Tissot e seu ano de fundação, 1853. O preço desse relógio é de R$ 3.200. Ele é um relógio de 2018, mas ele está num estado impecável. E se a gente comparar esse Tissot com o Pierre Paulin, por exemplo, né, o que a gente viu aqui no canal há algumas semanas, um cronógrafo mecânico chinês que custa em torno de R$ 1.000 e poucos no site Merkur, a gente tem um relógio que custa aproximadamente 3 vezes mais, mas o Tissot ele é no mínimo 10 vezes mais relógio com toda a sua história e a sua qualidade. Ver esse movimento pela lente macro, a gente vê um cuidado nas peças que a gente não costuma ver com frequência em relógios chineses. É um excelente relógio. Tissot PRS 516. O que você achou dessa máquina? Como eu falei no começo do vídeo, eu iria dizer a você quanto que esse relógio custa. Esse relógio, o meu amigo Oscar vendeu ele por R$ 3.200, ou seja, por R$ 3.200 você tem acesso a um excelente relógio suíço de uma marca centenária, mecânico com cronógrafo, o famoso Valjoux 7750. Só isso daí, é claro, já dá aí um ânimo para a gente dar uma nota bem alta para esse carinha. Então, dentro desse universo de relógio, de um relógio suíço, com um cronógrafo mecânico, claro, como eu falei no começo do vídeo, ele não é um movimento in-house, mas dando uma nota já para ele, né, o Valjoux 7750, ele é um movimento extremamente robusto, né, e altamente confiável e preciso. Como eu falei no começo do vídeo, é o ETA 2824 com crono. Minha nota para esse relógio, dentro desse custo, você tem um relógio suíço da Tissot, uma marca aí com mais de 100 anos, quase 170 anos, né? 1853, quase 170 anos. Poxa, automático, com cronógrafo,
E é um relógio de respeito, um relógio de presença. O que eu gosto no Valjoux é a altura dele. Ele não é um relógio discreto. Você colocar ele no punho e querer um crono para um uso mais formal, esse movimento não é indicado. Minha nota para esse cara aqui, dentro desse universo do custo dele, eu dou 9,5 para esse relógio. Essa é a minha nota. O relógio é sensacional. Na verdade, eu não sei nem porque que eu não dei 10 para ele. Mas como sempre, quando eu dou 10, o pessoal fala, ah, o Leandro é muito bonzinho, tal, então dá um 9,5. Vamos lá. O que você achou desse relógio? Pronto, para não dizer que eu não sou chato, que eu não achei nada de ruim no relógio, essa abertura aqui de data e de dia da semana. Eu particularmente não gosto desse excesso de informações aqui, deixa o mostrador do relógio mais carregado. Né? Além do que, né, a gente já está cansado de saber que depois do dia 3 vem o dia 4, depois de um sábado vem um domingo. Então ficou com uma proposta racing, né? Lembra ali umas informações de um carro de corrida, mas eu não curti muito, mas isso é um gosto pessoal, né? Professor Mauro aí, nossa, elogiando bastante esse movimento, né? E ele é um profissional extremamente gabaritado para opinar sobre o movimento, né? Então, quando o professor Mauro fala que o relógio é preciso e resistente, a gente, é claro, tem que levar em consideração uma informação dessa natureza, porque atesta realmente que o relógio é extremamente confiável e, fora a manutenção de rotina, ele não vai te dar grandes surpresas. Curtiu a nota? Achou que eu fui justo ou não? Daria mais, daria menos? Coloca no campo de comentários. Se inscreva no canal, se inscreva na nossa conta no Instagram, mande o seu vídeo para abertura@gmt-3.com.br e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus possa te abençoar sempre, cada vez mais, e a gente se vê lá. Tchau, tchau.